Agora eu vou começar a falar sobre o capítulo 10 e 11 do livro Lolita, e esses capítulos são bastante polêmicos, na minha opinião. No capítulo 10, a gente viu no capítulo 9 que o Humbert ele estava em um hospital, e no capítulo 10 ele já tá, no começo já tá saindo desse hospital, e ele vai procurar alguma localidade rural na Nova Inglaterra para que ele possa passar o verão descansando e se recuperando. Então, ele acha um lugar e troca cartas com essas pessoas onde ele vai passar o verão dele. E aí acontece um monte de coisa até ele chegar nesse lugar. Quando ele chega lá, ele vê que ele tá com as malas dele e ninguém vem buscar ele, né, no lugar onde ele chegou. E aí ele vai descobrir, então, que a família com quem ele iria se hospedar, que são os McCool, eles têm a casa deles queimada. Então, eles não vão poder mais hospedar o Humbert. E aí o que acontece é que ele tem que procurar então um novo lugar, e os vizinhos dele, na verdade, a amiga da mulher desse senhor McCool tem uma casa, e ela vai fazer com que essa casa sirva de acomodação para o Humberto. Essa amiga da mulher do senhor McCool é a senhora Hayes, que mora na Lawn Street, e então ela se oferece para acomodar Humberto. E aí ele vai conhecer o lugar. Nossa, e esse capítulo ele vê que esse lugar não é o lugar que ele gostaria de ficar. Ele estava esperando ficar com a família McCool, porque eles já tinham falado que eles tinham uma menina de 12 anos, e aí ele ficou louco imaginando como que ia ser essa menina. Então ele não estava querendo ir para casa da senhora Hayes, porque lá não era uma casa muito legal. Quando ele começou a conhecer os quartos e todos os lugares da casa, ele não estava gostando de lá e tudo mais. E aí que surge a nossa personagem principal também, Lolita, que é a filha da senhora Hayes, porque ela fala que tem um quarto onde ela acomoda a Lô, e ele acha que Lô, primeiramente, é empregada da casa. Então, a senhora Hayes vai apresentar o jardim para ele. E quando ele vê o jardim, a senhora Hayes está toda feliz mostrando o jardim, que o jardim é bonito. Ela viu que ele não tinha gostado da casa. E então, quando foi mostrar o jardim, ele viu, colocou os olhos na Lolita e se apaixonou por ela na mesma hora. E como ele descreve, é tudo muito chocante, né? Ele fala que ali estava ela, o amor da vida dele. Então é isso aí, é assim que ele conhece a Lolita. Lolita é filha da senhora Hayes, e ela é uma menina de 12 anos também. E ele fala até também que a filha do senhor McCool, que ele estava já com expectativa alta, ela se mostrou ser horrível. Ela era uma menina horrenda e gordinha, enquanto que a Lolita não. A Lolita tinha os braços e pernas compridas e uma boca carnuda, ele fala, e o cabelo dela é um castanho acobreado. Então ele se apaixonou pela Lolita. E esse é o capítulo 10. Já no capítulo 11, foi depois dele passar alguns dias na casa, e ele vai descrevendo com muita minúcia os seus dias na casa da senhora Hayes. E aí ele descobre como que é o temperamento da Lolita, que ela já tá passando para a fase de pré-adolescência, e ele fala que algumas meninas passam por essa fase antes, e então ele vai citando o comportamento dela. É uma menina que tá bastante, tem seus momentos de
de estresse de adolescência e desconta na mãe, parece que ela não gosta muito da mãe. E tudo parece que tá conspirando para que os dois, né, a Lolita e, e o Humbert, eles fiquem juntos durante um tempo sozinhos, porque o que acontece é que as férias da Lolita nas escolas, elas são adiantadas por causa de um surto de gripe. Então a Lolita fica em casa o dia inteiro e o Humberto tá sempre lá para olhar ela, tá sempre vivendo algum momento para se aproveitar da situação. E é muito. Ele descreve cada vez mais, cada vez como se ele tivesse mais friccionado nessa menina. Cada vez ele tá mais interessado e tudo vai culminando. Ele vai narrando os dias, segunda, terça, quarta, quinta. E então ele vai vendo o lado da Lolita e o lado da senhora Reis também, que ela sempre parece que quer ficar com Humbert, mas o que parece ela quer que a Lolita fique longe um pouco. Por exemplo, no incidente que ela vai comprar o perfume para sua amiga e ela chama Humbert. E então a Lolita entra no carro às pressas falando que eles tinham que levar ela também. E aí eles vão de mãos juntas, de mãos dadas para lá. E ele fala que é um momento mágico quando ele encosta nela. É muito sinistro, eu tô achando essa parte muito sinistra. Esse cara, sei lá, essa é que é, como falam, o livro é polêmico por causa disso. E como é ele narrando, mesmo ele tentando parecer com que tudo seja normal, pra mim não é nada normal. Ele fala que aproveita alguns momentos para encostar nela. E é muito sinistro tudo isso. Então, esse é o capítulo 11. E é isso que ele fala. Ele já conheceu bastante o temperamento da Lolita e da mãe, da senhora Reis.